Boa noite a todos os alunos online. Estamos na quinta aula do curso fundiário da questão urbana, produzido pelo Centro de Formação Paulo Freire. E hoje temos o tema da violência, a violência urbana, a disputa de terra, a questão imobiliária e também a violência estatal. Trouxemos o filme na nossa mística inicial sobre a Marielle, essa figura tão importante para nós, essa luta pelos direitos humanos, tendo sua vida massacrada de forma extremamente violenta, né, na política. Então, hoje, para tratar do tema, trouxemos o companheiro, advogado, Rodrigo Mondego, o Rodrigo que é membro da RENAP e também ele é procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Então, Rodrigo, seja bem-vindo e a palavra está contigo. Boa noite a todas e todas. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, agora de forma virtual, né, no Centro de Formação Paulo Freire. Tive a oportunidade de conhecer o centro no Encontro Nacional da RENAP, que teve em 2018, né, e está agora de forma virtual, podendo debater aqui violência de Estado, né, e a questão urbana. É um prazer e uma grande satisfação, né. Inicialmente, a gente vai passar um filme, né, de um caso que a gente acompanhou aqui no estado do Rio de Janeiro, que se chama Um Trem para Auschwitz, o caso Mateus. É um filme que foi produzido pela Mídia Independente Coletiva, que é um coletivo, né, de mídias livristas, né, que surgiu em 2013 aqui no Rio. Tem vários trabalhos, eles fizeram esse curta, inclusive disputou alguns festivais de filmes alternativos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai passar esse filme aí, que é de André Miguel e Paula Cossatz. Fone com microfone, fone de 10, fone de 15. Gente, olho de peixe. Olha que eu falei, minha área, aqui é minha área, mas eu gosto dela. Aqui é a cozinha. Eu faço tudo aqui. Daqui eu vejo quando ele chega, quando ele sai. Entendeu? Agora aqui é o quarto do meu príncipe. Aqui é o quarto dele. Só me reparar que eu tô fazendo doações, aí eu botei aqui em cima, mas aqui é o quarto dele. E aqui fica o retrato que eu leio todo dia, Quero Justiça. E aqui é o quarto dele. Entendeu? Mateus era tudo. Mateus não podia ver assim, eu vou começar assim, passando necessidade. Ele vinha aqui dentro, mãe, tem comida pronta? Eu falo, tem, Mateus. Vou fazer uma vasilhinha aqui, vou levar ali. Eu falei, as minhas vasilhas, Mateus. Não, mãe, eu vou trazer. Aí, quando a pouco, mãe, vou cortar um cabelo aqui, só faz um café. Ele era assim, ele era muito dado. Entendeu? E falava muito essa palavra para mim, mãe, nós não podemos diminuir os outros. Nós temos que ser o que é. Entendeu? E ele era um menino bom, calado, não falava muito, mas na rua, meu Deus do céu, era brincalhão até não querer mais. E assim, eu, assim, como meu filho, eu soube criar, soube dar educação, aonde tinha projeto eu enfiava ele,
Era desenho, ele sabia fazer, pintar caixinha, qualquer coisa o senhor mandava ele fazer, ele fazia. E o sonho dele era voar. Eles saíram daqui para ir lá no Jacaré, Certo. que é onde mora a mãe. Né? Foram lá, na casa da mãe dela, pegaram lá 3 frascos de loló e uma muca de maconha. Está na ocorrência. Né? Aí, na estação do Maracanã, 3 policiais abordaram os 3. A polícia adentrou no vagão e os Sem 3 motivo aparente, três não houve policiais, denúncia, não houve houve nada. denúncia, não houve queixa. Até que a preocupação, de repente, o pessoal jovem, estava com algazarra, gritando, dançando, brincando. Não tinha absolutamente nada disso. Nenhuma notícia, nenhum questionamento por parte da supervia, absolutamente nada. Os policiais entram no vagão para garantir a segurança, que deveria ser a função dos policiais, caso tivesse acontecido alguma coisa. Era um período já era de noite e tudo mais. Até aí, a questão é que os policiais, eles dizem isso no seu depoimento, que vem o casal, né, e eles não colocam nem o menor, né, mas vem o casal e os acham suspeitos. Né? Não fala se acha suspeito porque eles estão com cara de se drogando, não se acha que acha suspeito porque eles estão quebrando alguma coisa, ou estão agindo com violência, ou estão São genéricos. É genérico, aquela coisa, é suspeito, casal suspeito. Uma coisa que eu acharia muito difícil de acontecer com um casal de outra cor em outra região da cidade. Eu acharia muito difícil acontecer isso, sei lá, um casal andando na Taúfo de Paiva, casal branco andando na Taúfo de Paiva, vem 3 policiais abordarem para ver o que tem neles. Né? Aí, na estação do Maracanã, 3 policiais abordaram os 3. Deram uma dura. Estava sem nada. Deram uma dura no Matheus, o Matheus estava sem nada. E deram uma dura na menina. Então, eu teria com ela os 3 frascos de loló e uma muca de maconha de 15. O que o polícia fez? Liberou na estação e liberou o Matheus. O Matheus virou e falou, não, eu não vou embora porque eu estou com ela. Ela é minha namorada, minha mulher, ela está grávida, eu estou junto dela, então eu não vou embora. E as outras pessoas que estavam no vagão também são obrigadas a sair do vagão. Né? Inclusive o Matheus, pede que ele saia. Mas ele não quer deixar a namorada sozinha e fica, eu vou ficar no vagão. Eles querem que todos saiam, menos a namorada do rapaz do Maracanã. Se ela, segundo o sargento para a própria moça, ele vai fazer um termo circunstanciado dela, que seria a prática que quando você encontra alguém em hipótese de drogas, né? Que é você fazer uma delegacia, fazer o termo circunstanciado lá. Né? Mas ele não poderia fazer, o que é totalmente estranho, você pedir para todo mundo sair de um vagão se você vai fazer. Primeiro estranho a questão da revista de uma mulher, por parte do policial homem, e a segunda questão é 3 homens levando juntos de noite um vagão sem ninguém dentro, uma pessoa. O namorado, logicamente, falou, não vou sair desse vagão. E o Matheus permaneceu dentro do trem. Quando chegou na estação de São Cristóvão, o que eles fizeram? Já deve ter ficado puto, porque o Matheus não quis ir embora. Esvaziaram um vagão inteirinho. O primeiro vagão inteiro da composição de esvaziaram. E ficou dentro do trem o Matheus, o soldado, tem até o nome deles aí, o soldado, o sargento e um outro policial que nós não sabemos o nome. Ao decorrer daquilo ali, um dos policiais pegou a menina, levou para o final do vagão no primeiro trem. E ela estava olhando o que ia acontecer lá, entre o Matheus, o sargento e esse soldado aí.
O policial simplesmente virou ela de costas para eles. E ela falando coisa, pô, isso aí não vai dar em nada, solta nós, cara. Isso não vai dar em nada, não. Se a gente vai lá, eu que vou assinar, o Matheus não vai assinar, porque não tem nada com o Matheus. A preocupação do Matheus era um negócio do quartel. Ele queria fazer a última prova para paraquedista no dia 7. Então, o que houve? Daquilo ali, quando o policial virou ela de costas, né, ela só viu na hora que o Matheus falou, que isso, meu senhor, não precisa disso, não. Foi na hora que ele tomou um soco. Aqui, né? Nessa parte do rosto dele estava roxa, no dia do sepultamento dele. E o soldado segurou naquele ferro, as pessoas segurando o balanço do trem, e meteu o pé no peito dele. Fora que ele caiu em cima do banco, ele já estava no banco, ele acabou de cair em cima do banco. E foi na hora que ele deu um passo atrás, meteu a mão na pistola e... Não vamos deixar impune, entendeu? Não vamos deixar impune, vamos correr atrás. Enquanto a gente não botar o polícia que matou o meu filho preso ou expulso, a gente vai continuar correndo atrás de qualquer jeito. Não tem essa que você vai falar que o seu filho que parte. Quer dizer que se o seu filho partir para a briga, eu vou matar seu filho? É isso? Ele estava com uma arma de choque, que poderia ter dado no moleque, o moleque caía lá, entendeu? Poderia ter agredido ele, mas matar, achei que vai ficar impune, não vai ficar impune. E matou porque era preto, porque além disso, ainda ficou xingando o moleque de preto. De macaco, chamou a menina de vadia, chamou a menina de cracuda, entendeu? O que a gente soube no ML foi mais ou menos isso aí. O cara quis passar, botando a culpa no Matheus, que o Matheus partiu para a briga. Fiz o que eu pude, criei com a dificuldade, carregando ele num banquinho, que esse banquinho eu guardo, que eu falava com ele, tem que mostrar o meu neto. Quando eu tiver meu neto, mostrar meu neto. Que você foi um cara muito guerreiro. O que mexe comigo é o banco. Só isso. Eu ia atrás dele. Tanta dificuldade eu tive para criar o garoto. Só isso. Eu queria muito justiça. Tá aí, tudo dele aí. Entendeu? Só isso que eu tenho a dizer. É uma dor que eu não desejo para mãe nenhuma. Eu não sei o que passou pela cabeça desse homem tirar a vida do garoto. Até hoje, eu não posso chorar no serviço, não posso chorar dentro de casa. Tem hora que eu tenho que sentar no banheiro e relaxar para chorar, porque eu não posso mostrar meu marido que eu estou triste, eu não posso mostrar minha patroa que tem 91 anos que eu estou triste, eu não posso contar para ela que ele faleceu. Eu não posso fazer nada. Nada eu posso fazer. Eu tenho que engolir seco, entendeu? Muito seco. E ser muito forte. Mas tem uma hora que nós não aguentamos. Eu não aguento. Eu deito na cama, eu fico pensando, meu Deus, por que esse homem fez isso com o Matheus? Por que não bateu nele? Prendia ele, me chamava. Chama seu pai e sua mãe que você vai estar preso. Não, deram um soco no olho do garoto roxo, que eu verifiquei ele, que eu não tenho medo, eu que botei no mundo. O olho do garoto roxo, cabeça cortada, se levou um tiro na costela, por que cabeça cortada, olho roxo? Não tem justificativa, né? Então, quero justiça. E eu espero de ver esse cara que fez isso com meu filho. Só isso. Que eu vou perguntar a ele se ele tem família ou ele foi pela cabeça dos dois amigos. Que alguma coisa houve ali. E não precisava de esvaziar um vagão. Para ter uma dura, não precisa de esvaziar o vagão. Ou ele não aguentou com meu filho. Alguma coisa houve aí. Eu só quero justiça. Porque se for, irmão, quanta saudade vai deixar aqui. Não entendi porque teve que partir. Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade. Moleque bom, irmão de verdade. Só de lembrar, dói quanta saudade. Moleque foi crescendo junto comigo no dia a dia, desde criança.
eu tento lezaza. Tudana eu tento lezaza. Via hambola basa katola. Boni tinga zoto nantuma katola. Ô, Rodrigo, eu acho que o teu áudio não está muito bem. Não sei se o povo está ouvindo. Eu não estou tendo retorno aqui. Agora está melhor. Agora está ótimo. Obrigado. Tá ótimo? Tá. Então, pessoal, é que eu estava falando aqui, né? Esse vídeo aí foi feito no mesmo ano que o Matheus morreu, em 2017, no final do ano de 2017, né? Com uma forma de denúncia ao que está acontecendo. A gente acompanhou esse caso desde o início, né? E toda a dificuldade de um caso quando o autor do fato ele é um agente do Estado. E a gente acaba tendo algum grau de relação com a família das vítimas, né? E a dona Gilmara conhecia a casa dela, conhecia o filhinho dela mais novo, né? Que ela adotou logo depois da morte do Matheus, né? E o caso que estava no GAESP, que era o grupamento de atenção ao Ministério Público, a segurança pública do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi extinto no final do ano e o caso ainda não foi resolvido até hoje, né? Ainda está no Ministério Público, mesmo com os depoimentos e todos os indícios aí de uma execução sumária, né? Mas a ideia é conversar com vocês aqui para a gente tentar entender o que legitima esse tipo de morte, né? O que legitima o Estado matar e não dar uma resposta, uma pronta resposta para o que leva a esse tipo de morte, né? A gente tem que entender que a gente tem um Estado que nunca garantiu direitos humanos de fato no nosso país de maneira ampla e plena, né? Pois a gente sempre teve bolhas de Estado de exceção, até quando a gente estava mais próximo do Estado Democrático de Direito. Hoje, cada vez a gente está mais afastado disso, mas quando a gente estava mais próximo do Estado Democrático de Direito, a gente sempre teve bolhas de Estado de exceção. Seja no campo, né, o MST sofre isso aí historicamente, né, seja na cidade, em território de favela, principalmente, né. E o que legitima não ser garantido o Estado Democrático de Direito em território de favela? É uma concepção anti-direitos humanos que é difundida amplamente em nossa sociedade. E o que é ser anti-direitos humanos? A gente tem que entender o que é direitos humanos. Então, para a gente tentar sistematizar, é claro que a grande maioria aqui já sabe, mas para a gente poder sistematizar o que vem a ser direitos humanos, né? A gente pode falar teses e teses e teses de pós-doutorado sobre isso, mas se a gente for sistematizar, bem simples, é o direito que a pessoa tem pelo simples fato de ser humana. E o que faz essa coisa tão básica ser tão subversiva e tão criticada e tão atacada nos dias de hoje, inclusive através de políticas públicas, né? É a concepção que existe seres humanos superiores e seres humanos inferiores. E isso está desde os primórdios da sociedade, da humanidade. A gente tem essa concepção sendo estabelecida de várias formas e estabelecendo vários critérios para se categorizar os humanos, né? Entendendo aqueles que são passíveis de ter direito e aqueles que não são passíveis de ter direitos, né? A gente pode vir desde diante de Cristo, com Ciro estabelecendo lá direito para os escravos, né? Que faz o Cirino de Ciro e a partir dali se tem uma ideia, né, de que se constrói o que pode-se dizer a primeira declaração de direitos humanos, né, que é o Cirino de Ciro. Aí a história vai passando os séculos e séculos, a gente durante muito tempo não debate mais isso, de se constituir direitos para as pessoas pelo simples fato de ser humano, bem independente dos Estados Unidos, Revolução Francesa, aí
Estou alongando bastante para a gente não entrar nessa parte mais histórica. Mas até chegar à Segunda Guerra Mundial, né, e a barbaridade do nazifascismo na Europa, né, e a partir dali a humanidade estabelece, cara, a gente tem que começar a criar um critério aqui mínimo, né, de Estado garantir direitos para com sua população. E a partir daí, né, se cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil é um dos primeiros signatários dessa declaração. A gente só vai ter uma Constituição plenamente adaptada a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos 40 anos depois, na nossa Constituição, tão atacada Constituição de 1988. Né? E a partir daí se começa a criar políticas públicas, né, para se estabelecer os direitos humanos em nossa sociedade. E a gente tem aí no governo Fernando Henrique uma ampliação disso e uma consolidação de fato do governo Lula, quando pela primeira vez a gente tem um espaço nacional, uma pasta nacional com status de ministério, que é a Secretaria Especial de Direitos Humanos, depois vira a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República. E essa secretaria, né, estabelece, e isso começa a pipocar em todos os estados e municípios e entidades de direitos humanos por todo o Brasil também, e também nas assembleias legislativas. Nesse período também se começa a criar as comissões de direitos humanos nas assembleias legislativas. Né? E o que se entende é o seguinte: tudo é direitos humanos, saúde é direitos humanos, educação é direitos humanos, mas se entende que determinados segmentos da sociedade são mais passíveis de sofrer violações de direitos humanos do que outros. Seja a questão da pessoa com deficiência, que por conta disso tem menos direito à acessibilidade, que é um direito humano também, seja a questão do tráfico de pessoas, então se entende que as mulheres sofrem muito mais a questão do tráfico de pessoas, então existem mulheres em situações de vulnerabilidade, então se cria política pública para essas mulheres, contra o tráfico de pessoas, principalmente de mulheres, né? O enfrentamento ao trabalho escravo, a questão da criança e adolescente, né, se consolida também. Então, normalmente, a questão da criança e adolescente está associada às pastas de direitos humanos no Brasil. E se entende também, né, aí tem a questão do negro, a questão do racismo estrutural na sociedade, então pode se criar políticas públicas, né, nesse sentido, né, para as mulheres, para a população LGBTI. Né? Então, vai se estabelecendo diversas frentes para se construir políticas públicas para segmentos da sociedade que são mais passíveis de sofrer violações de direitos humanos. Mas, no âmbito da cidade, existem territórios, né, na sua grande maioria constituídos por pessoas negras, que são mais passíveis de sofrerem violações. E como a gente entende isso? Primeiramente, se tem uma aceitação que esses territórios sejam controlados por grupos criminosos, por parte da sociedade de maneira geral. Um exemplo claro disso é que, enquanto na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, se estabeleceu milícias que cada vez mais crescem, né, e ganham território do tráfico de drogas, que dominava aquela região, a milícia, quando ela tenta crescer por bairros nobres do Rio de Janeiro, existe uma resistência, inclusive por parte do Estado. Foi tentado aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, a constituição de milícias em algumas ruas de lá, né, com aquela metodologia mais agressiva, né, que existe nas milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E houve uma resistência. Né, houve uma resistência e, inclusive, de uma rua famosa de Laranjeiras, conseguiram tirar essa milícia de lá, inclusive com uma atuação forte de agentes do Estado para poder desconstituir e intimidar para que não houvesse milícia ali. Mas as milícias crescem em território de favela e pouco se fala disso, e pouco se constrói políticas públicas para isso. Né? Territórios esses também são pelo tráfico de drogas, historicamente, desde a década de 70, 80, também são dominados pelo tráfico de drogas, né? Mas não se cria políticas públicas efetivas para isso. O que se cria, no máximo, violência de Estado, mais violência para essa população. Né? Essa população que muitas vezes sofre violência por parte desses grupos criminosos, outras vezes nem tanto, mas muitas vezes sofre.
quando aparece o Estado lá, é para legitimar essa violência e atuar mais violentamente nesses territórios de favela, né? Então, eu dei o exemplo que quando isso ocorre em territórios mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, existe uma resistência. Quando existe nos territórios mais pobres, existe uma aceitação e normalização desse tipo de fatores. E quando existe a violência, né, em território de favela, se estabelece violência de Estado, se estabelece que essa violência, né, ou ela é justificada, como ocorreu com as pessoas que morreram no Jacarezinho, né, eu vou entrar depois nessa pauta, ou quando é pessoa comprovadamente inocente, né, que não tem nem como questionar e justificar aquilo, se chama de efeito colateral, que, inclusive, o Ministério Público do Rio de Janeiro adora usar esse termo, quando morre crianças em território de favela, em operações policiais, né? Então, a gente simplesmente vê cotidianamente essa mesma metodologia de atuação, né, e de justificação, se justificar essa violência de Estado em território de favela. A gente tem alguns casos que a gente acompanhou aqui no Rio, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, que em todos eles tem atuação direta de agentes do Estado nessas mortes, né, e tem uma legitimação para poder responder isso. Quando eu disse da legitimização, como se legitima, né, a violação de direitos humanos, como se categoriza, né, os seres humanos superiores os seres humanos inferiores, assim como o nazifascismo fazia isso de maneira aberta, quando fazem isso hoje em dia, né, a justificativa é de combater o mal, combater o homem mau, o malfeitor, o bandido, né? Na lógica do bandido bom é bandido morto. E através dessa lógica do bandido bom, bandido morto, que é passível de sofrer violações de direitos humanos, se morre, inclusive, pessoas sem nenhum tipo de envolvimento com crime, que é o caso das crianças. A gente acompanhou aqui no Rio, né, eu vou citar 3 casos especificamente, de crianças que morreram em ou operações policiais ou em ação de policiais, e necessariamente houve uma tentativa de se legitimar essa violência, né? Primeiro foi o caso da Ágata, menina Ágata Félix. A primeira tentativa do que aconteceu com ela, né, foi falar que o tiro partiu de criminosos que dominam a região onde ela mora, onde ela estava lá na hora. Ela estava com a mãe dela, indo para casa, numa Kombi, né, quando a mãe ouviu um barulho e viu a filha baleada e tentaram salvar. Ela foi para o hospital e faleceu na mesa de operação, né? A primeira fator que aconteceu ali foi tentarem dizer que a mãe estava mentindo, né, que a mãe não falava a verdade e que o tiro partiu dos bandidos e tudo mais. A gente acompanhou o caso desde o início, a gente conseguiu encorajar testemunhas, e a perícia de local, né, que fez a reconstituição, comprovou que o tiro partiu de uma arma de um policial militar que estava lá no local. Então, a gente conseguiu, através de acompanhamento da família e das testemunhas, e atuando junto à Polícia Civil, da Divisão de Homicídios, daqui do Rio de Janeiro, se chegar ao autor do crime. Inclusive, foi suspenso agora, a primeira audiência seria agora, né, seria em novembro. O policial disse que estava, e está respondendo em liberdade, né? O policial disse que estava com Covid, então foi remarcado para março agora, e depois agora foi remarcado sem tempo determinado. Não tem previsão para o julgamento dele. Um outro caso, que a gente não acompanhou pela comissão, um pouco mais antigo, que é da Maria Eduarda, que era uma menina, né, uma pré-adolescente, que estava treinando na educação física do colégio, né, e quando recebeu
2 tiros, né? E veio a falecer na quadra do colégio. A mesma justificativa. Primeiro, tentaram associá-la ela ao tráfico, pegaram uma foto de uma outra menina mais velha, né, com armas, e tentaram associar essa imagem dela à imagem da Maria Eduarda, né? Mas depois o laudo também comprovou, inclusive a bala que ficou alojada no corpo dela partiu, uma das balas, né, a outra transfixou, né, passou por ela, a bala que ficou no corpo dela comprovou que também era do policial. Então, a mesma metodologia de tentar legitimar a menina, né? Então, existe uma máquina notória, né, aqui no Rio. Eu vou citar alguns outros casos que mostram bem isso, né, de poder legitimar, ridicularizar a família, ou acusar, incriminar a família, ou incriminar a vítima. O outro caso é um caso da Emily e Rebeca, duas primas que estavam brincando na porta de casa, uma de 4, outra de 7 anos, quando um tiro partiu, né, de uma viatura da Polícia Militar que passava na localidade, segundo todas as testemunhas que estavam no local. O tiro atravessou as 2 meninas e as 2 meninas morreram na hora. A gente acompanha esse caso, junto à avó da Rebeca, que é a tia da Emily, né, elas eram primas de 2º grau, e também a mesma metodologia, né? Inclusive, um deputado federal, bolsonarista aqui do Rio, tentou associar a avó da Rebeca ao tráfico de drogas da região, que ela estaria mentindo a mando do tráfico de drogas da região, né? O que também se comprovou que não é verdade, que é mentira. Então, de novo, uma legitimização dessas mortes, né? E um respaldo dessas mortes, até quando as mortes são de crianças e de adolescentes. Então, um outro caso. Então, isso aí, e o Ministério Público e o Estado, de maneira geral, não vê essas mortes como um homicídio nítido, como um homicídio provocado pelo Estado, e que se tem que construir política pública para poder enfrentar isso de fato. Se entende apenas como um efeito colateral para legitimar essa outra ação que eu vou dizer agora, que é matar bandido. Então, existe também uma tentativa sempre de associar as pessoas vítimas do Estado a serem criminosos, né? Mesmo quando elas não têm nenhum tipo de envolvimento com o crime. Um dos casos é um caso que a gente também acompanhou pela Comissão de Direitos Humanos, que é o caso do DG. O DG era dançarino, inclusive num programa chamado Esquenta, da Rede Globo, não sei se vocês lembram. Isso aconteceu cerca de 6 anos atrás, né, na comunidade do Pavãozinho, aqui no Rio de Janeiro. E o DG foi morto, tá? E ele não morava na comunidade, ele morava inclusive em Copacabana, né? A família dele era de classe média. E o DG, negro, foi visitar a filha que morava lá na comunidade. E a primeira coisa que fez quando o DG é morto, tem uma manifestação grande na comunidade, porque ele era bastante querido na região, né? E se começa a aventar da possibilidade dos agentes que matarem ele serem policiais, a primeira coisa que fizeram foram associar o DG ao crime organizado, né? Então, pegaram uma imagem de um cara, inclusive com a camisa do Fluminense, se eu não me engano. O DG nem era tricolor, e com essa imagem difundiram via WhatsApp na época, via o Facebook na época, associando ele a essa imagem, falando que ele era bandido. Então, para de novo tentar legitimar esse tipo de morte. A outra morte que a gente pode falar do Marcelo. Marcelo, ele era pedreiro, colocador de mármore, e morreu no dia 4 desse ano. Primeiro dia útil desse ano, trabalhador indo trabalhar, morreu com um tiro partindo de um caveirão da Polícia Militar. Exatamente no mesmo local onde mataram 2 pessoas ontem, na Cidade de Deus. Exatamente no mesmo lugar. Para quem chegou a ver as imagens dos policiais arrastando os corpos que aconteceu antes, ao fundo vocês vão ver um grafite de um homem, e esse homem é o Marcelo. E ele nem morava na Cidade de Deus, né? Ele morava numa comunidade do lado da Cidade de Deus, que nem é do tráfico, é milícia, por acaso lá é milícia, mas ele estava passando ali na região quando ele toma um tiro
né, de um policial exaltado. Algumas pessoas falaram que esse policial parecia estar drogado na hora. Esse policial atirou dele de dentro de um caveirão, acertou o Marcelo, e a gente foi acompanhar no IML, né? Quando a gente chegou no IML, ele morreu de manhã, cerca de 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. E quando a gente chegou no IML, cerca de meio-dia, com o corpo dele já indo para lá, a primeira coisa que a gente disse falou: não vê rede social. Não veja rede social por enquanto, não responda comentários e tudo mais. 1h da tarde já estava massificado nas redes sociais a imagem de um homem, também armado, assim como fizeram com o DG, associando o Marcelo a esse homem armado, e nitidamente não era nem parecido. Só que também foram usados, inclusive, na rede social e em grandes páginas bolsonaristas, já associando, porque como teve uma manifestação grande pela essa morte, né, então teve uma repercussão aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, um engarrafamento grande também na linha amarela por conta disso. Já essa rede do ódio aí já tentaram associar o Marcelo ao crime. Então, existe toda essa metodologia para legitimar a morte de crianças, né, atacando suas famílias, para legitimar a morte de adultos, associando-os ao crime organizado, para poder se matar do que eles chamam de bandido, né, e eliminar pessoas que eles determinam e já julgam e condenam como bandidos, né. A gente teve na atuação, no caso do Jacarezinho, eu tive lá em loco, né, algumas horas depois da morte das pessoas que estavam lá, né, a informação que a gente teve desde a manhã daquela quinta-feira que estava tendo uma operação policial, troca de tiros com o varejo do tráfico de drogas que estava na região, então teve realmente troca de tiros, e cerca de 10 pessoas tinham morrido. A gente foi recebendo mais informação de situação de barbárie, pessoas tentando se entregar e as pessoas sendo mortas, né? Quando a gente vai para o local, né? A gente foi pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né? E a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Encontramos com as lideranças na entrada da comunidade, na escola de samba que tem lá, do Nível de Jacarezinho. Encontramos com as lideranças locais, inclusive com alguns advogados, moradores do território, né, inclusive de um Instituto de Defensores da População Negra, né, Instituto de Defesa da População Negra, que é um coletivo de advogados que tem atuação no território, e com eles a gente entrou na comunidade, né. Existiam policiais lá ainda. Quando a gente entra, os policiais saem do território, né, e algumas pessoas dizem que a nossa entrada lá ajudou a não ter mais mortes lá no local, mais execuções. E o que a gente viu foi um cenário de barbárie, né? Um cenário de barbárie. Não tem um outro nome que a gente possa determinar, né? A gente andava pelas ruas e vielas do Jacarezinho e o que a gente via era sangue. Muito sangue, né? Como as pessoas viam, algumas pessoas foram mortas dentro das casas das pessoas, outras pessoas foram mortas na rua. E quando a pessoa era morta na rua, depois que a polícia levou o corpo, né, o sangue ficava. E a pessoa, para poder tirar o sangue da porta de casa, jogava balde de água. E por conta disso, pelo fato de não ter saneamento básico no local, a água escorria para outra viela. Então a gente via, caminhava e caminhava, eram poças e poças e poças de água e sangue, né? Um cheiro forte, né? Inclusive um cheiro de açougue, né? Aquele cheiro que a gente sentia ali, né? Daquele sangue cru ali na hora. Que poucas horas antes tinha gente morrendo ali. Quando a gente entrou, todo mundo estava acuado dentro de casa. Quando a gente chegou lá, as pessoas se sentiram à vontade para poder sair daqueles territórios, das suas casas, né? Poderem sair e denunciar o que estava acontecendo. A gente foi em 4 ou 5 casas, né? Eu entrei em 5 casas, pelo menos, né? A comissão que estava lá na hora acabou entrando um pouco mais. E a gente, em 2 casas, as famílias viram execuções sumárias, né? Acompanharam execuções sumárias. Inclusive no quarto de uma criança de 8 anos, onde tinha um homem já rendido, né, desarmado, que já tinha levado um tiro no pé, entrou na casa, né,
saiu entrando na casa, a família não conhecia ele, mas na hora ali, aquele tiroteio deixou entrar, e a polícia veio atrás pela marca de sangue, levou para o quarto e executou ali. E o que a gente via ali era vísceras humanas, né, na casa inteira, porque não só em matar aquelas pessoas, elas foram arrastadas logo depois, né? Então, o que a gente conseguiu observar lá, que houve troca de tiro, no caso do Jacarezinho, provavelmente, pessoas morreram ali por conta dessa troca de tiro, então pode se caracterizar uma legítima defesa por parte dos policiais em algumas dessas mortes, mas que tudo indica, que todos os indícios indicam, é que a grande parte dessas mortes foram por execuções sumárias, né? Pessoas já rendidas, pessoas já acuadas dentro de casa, que tentaram se render, já desarmadas, foram executadas depois de se entregarem, né? Seja por depoimento, seja pelo fato de todas as 27 pessoas que foram levadas para o hospital já terem chegado mortas, né? E com tiro na face, sem metade da cabeça, com 2 tiros no peito, tiro nas costas, que mostra que ninguém ali tentaram salvar essas pessoas. O que houve ali, de fato, foi uma tentativa, né, de se desfazer da cena do crime, né? Fala que vai salvar para você desfazer a cena do crime, e ao desfazer a cena do crime, né, você impossibilita qualquer tipo de, ou dificulta e muito qualquer tipo de perícia, seja a perícia da própria polícia, né, ou seja uma perícia independente posteriormente. Então, o que a gente viu nesse caso foi uma grande possibilidade, né? Todos os indícios indicam isso, de execuções sumárias e a quase certeza do desfazimento de cena de crime, que também é outro crime, né? Pode ser pode ser caracterizado, justificado como fraude processual, né? Do crime que existiu e tentar minimizar aquilo que ocorreu. Mas por que isso é possível, né? É possível porque se entende que determinadas pessoas são passíveis de sofrer de violações, determinadas crianças são passíveis de verem execuções sumárias dentro de casa, né? E outras pessoas não são passíveis disso. Se falou muito aqui do comparativo do que houve com o vizinho do presidente da República, morador do Vivendas da Barra, né, uma operação que conseguiu 117 fuzis, né, e da operação do Jacarezinho, que teve tiro, porrada e bomba, 28 mortos, incluindo um policial civil na operação, para se pegar 6 fuzis, né? Uma quantidade infinitamente inferior, né? Muito inferior ao ocorrido com o vizinho do presidente da República, na operação do vizinho do presidente da República. Então, porque se estabelece uma metodologia de política de segurança pública em um território e uma metodologia de segurança pública em outro território, né? Por que existe a remoção violenta, legitimada inclusive pelo judiciário, quando um determinado segmento da sociedade ocupa terrenos, e quando a classe rica ocupa terrenos, né, terrenos de reserva ambiental aqui no Rio, no bairro do Jardim Botânico, existem diversas residências ali que estão em reserva ambiental e tentam tirar e ninguém questiona a existência dessas residências. Enquanto no mesmo bairro, no Horto, né, florestal, em casos de classe média, não é nem caracterizado um território de favela, mas de classe média baixa, né, existe por parte do judiciário uma tentativa constante, né, inclusive já conseguiram em alguns casos, de remoção dessa população dali por afirmar que aquele terreno é da União e tudo mais. Porque tanto quem constrói nossa política de segurança pública, né, como quem julga a questão ambiental, territorial nas cidades, tem um pensamento simplesmente anti-direitos humanos, né?
A gente pode categorizar de outras formas. Eu tento ser mais sucinto chamando de antidireitos humanos para até não querer classificar um time, mas de forma racista, de forma elitista, né? De forma que categoriza seres humanos que são passíveis de ter em casa, né? Seres humanos de terem passíveis de montarem uma casa, seres humanos que não são passíveis disso, né? Porque existe uma categorização, né? Onde pessoas são passíveis de sofrer violações de direitos humanos e pessoas que não são passíveis de sofrer violações de direitos humanos. O que a gente conseguiu conquistar nas últimas décadas, né? Desde a Constituição de 88, nos últimos 5 anos a gente vê de maneira drástica essas conquistas serem diminuídas, né? Essas conquistas, né, se esvaírem, né, se perderem no ar, né? E eu gosto de citar um trecho de um livro do Manual Popular de Direitos Humanos, né, que é o Manual Popular de Direitos Humanos, que é do Javier Garim, que é um advogado argentino, um advogado de direitos humanos argentino, né, que esse manual é muito bom, esse livrinho aqui, é difícil achar, mas se acha na internet também. Não tem a versão dele em português, tem a versão dele em espanhol, mas eu gosto muito. Mas tem um trechinho aqui que eu sempre gosto de colocar para a gente entender como a consolidação de direitos humanos ela é fácil da gente perder e como a gente pode reconquistá-la ou conquistá-la de maneira geral. E a dificuldade de a gente conseguir avançar na pauta de direitos humanos, né? Avançar contra o arbítrio e contra a barbárie. Vou citar aqui, fecho do livro. Os direitos humanos são a máxima conquista da consciência jurídica da humanidade, mas não são aquisições de uma consciência abstrata. Sim, é o fruto das lutas populares em distintas épocas e países. Debaixo de cada direito correram e correm rios de sangue. Ainda que tão custosos, essas conquistas são também enormemente frágeis. Por isso, é necessário trabalhar constantemente em favor de uma verdadeira cultura de direitos humanos e contra o autoritarismo e a opressão. Então, com essa frase aqui, eu queria concluir minha fala aqui. Eu peço até desculpa por ter entrado em tantas questões e queria ouvir a pergunta dos companheiros e das companheiras sobre se vocês têm algum questionamento, alguma colocação para eu poder responder aqui para vocês. Boa noite, Rodrigo. De volta. Temos aqui várias perguntas, na verdade, foi muito participativo. Hoje, a violência urbana é um tema que está muito em voga, né? Principalmente depois desse último acontecimento na favela do Jacarezinho. Então, temos algumas perguntas referentes às polícias, e aí eu juntei as duas, e aí temos mais outras aqui que separamos. Vê só. A Ana Júlia pergunta: Rodrigo, essa violência também reflete nos próprios policiais, pensando essa violência como uma produção do sistema? E o Glaudemir Silva também pergunta: podemos dizer que esses policiais são preparados para matar pobres e negros? Ou seja, o Estado usa a força policial para aqueles que não lhe interessam? E também continua: na prática, qual é a pena que esses policiais assassinos recebem por parte do Estado? Conseguiu anotar? A segunda foi o quê? Eu anotei a última. Só a segunda que eu me perdi. Na prática, qual é a pena que esses policiais assassinos recebem por parte do Estado? Tá. E aí a Vamos Rosane pergunta: quando o Estado, professor, nada investe nas áreas carentes, nessas comunidades, com educação, lazer, emprego, cultura, seria proposital para que essas pessoas fiquem vulneráveis ao crime? Conseguiu, né? E a Camila Carvalho pergunta: Rodrigo, como tem sido trabalhar pelos direitos humanos nesse momento tão caótico no país? Houve piora na violência do Estado nesses locais?
que sabemos que já existia. E, por último, a Gabriele Ruth pergunta. Conseguiu pegar? Consegui. Pronto. A Gabriele pergunta. Nesse período de pandemia, realmente houve diminuição de morte nas comunidades ou só pararam de mostrar essas situações? Pandemia. Tá. Pessoal, só lembramos que hoje, por uma questão de horário do professor Rodrigo, temos o teto de até 7h30. E aí o professor vê como condensar todas essas perguntas rapidamente. Pode prosseguir, professor. Então, pessoal, vamos lá. Sobre o direito humano dos policiais, né? Como eles na condição de vítimas também. A maior parte, no caso da polícia, do que houve no Jacarezinho, é uma exceção da regra que sempre acontece aqui no Rio, que são as operações policiais normalmente feitas, são extremamente violentas, feitas pela Polícia Militar. Então, a gente tem a prática, né, normalmente, é que essas operações sejam feitas pela Polícia Militar e não pela Polícia Civil, né? Travou? Não, estamos ouvindo bem. Consegue me ver também? Eu consigo. Tá bom, então eu vou falando aqui, porque aqui tá travado, mas eu vou falando, enquanto você me vê. Qualquer problema é falar. Então, quem está normalmente nessas operações, está nessa linha de frente dessas operações, normalmente são praças da Polícia Militar, né? Que muitas vezes nem queriam estar naquele território ali, naquele determinado momento, mas por ordem, muitas vezes tem que seguir, e existe toda uma construção que legitima o ciclo de violência que, inclusive, respalda que eles pratiquem essa violência. Mas os policiais também morrem e os policiais também sofrem por parte do Estado. Seja quando o Estado coloca eles em territórios para fazer o combate, né, de maneira totalmente despreparada, sem qualificação, inclusive de manuseio de armamento, né, ele possibilita, né, que essa pessoa venha a morrer só por conta dessas operações que ele está ali matando. Então, primeiramente, o Estado ele é responsável quando o policial morre em operação, porque o Estado, ao respaldar essas operações sendo feito de maneira, muitas vezes, mambembe, né, faz com que se morra inocente, se morra pessoas acusadas de cometerem crime e se morram policiais. É claro que numa porcentagem infinitamente menor de policiais, mas se morrem policiais também. Os praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sofrem muito com relação à estrutura que é dada de trabalho para eles, né? Vocês terem um exemplo, o colete à prova de balas, até hoje é feito de uso coletivo. Está numa pandemia. Em alguns locais, os policiais têm que usar o colete à prova de bala de outro colega que estava em outra escala de trabalho. Isso é absurdo, né? Muitas vezes o colete fedendo, né? Mas ele tem que usar o colete. Muitas vezes o colete vencido, porque o colete também tem data de validade. Aqui no Rio, por exemplo, existem 2.000 policiais, que são chamados de policiais residentes, que moram a mais de 100 quilômetros do seu local de trabalho, né? Esses 2.000 policiais residentes, eles recebem um valor a mais de transporte. Esse valor é de R$100 por mês. Para vocês terem uma ideia, do Rio de Janeiro para a cidade de Campos, né, aqui no Rio de Janeiro, só uma perna de ônibus é mais de R$100. Então, o trajeto que ele tem que fazer toda semana para poder ir trabalhar, ele ganha apenas R$100 a mais para poder trabalhar. Ou seja, na condição de trabalhador dele ali, ele tem que tirar dinheiro do bolso para poder trabalhar, quando não se expor, né, numa rodovia pedindo carona para desconhecidos. Então, já existe, inclusive, casos de policiais que sofreram violência, tiveram arma roubada, inclusive foram mortos por estarem pedindo carona, né? Outra situação é que esses policiais residentes eles têm que dormir, eles têm que dobrar o plantão. Normalmente eles moram no interior do Rio, trabalham na região metropolitana,
E por conta de dobrar esse plantão, né, muitas vezes eles têm que dormir, na grande maioria das vezes, têm que dormir no seu local de trabalho. E os alojamentos oferecidos para eles é a coisa mais degradante. A gente teve a oportunidade já de ir em alguns locais, a barbárie assim também, né? Lá a gente vê, por exemplo, colchões infestados de percevejo. E o policial tem que dormir naquela condição ali, ou levar um colchão inflável de casa para poder ter o mínimo de condição para poder dormir. Então, eles, na condição de trabalhadores, também sofrem a violência de Estado, mas muitas vezes não têm essa percepção, né? E muitas vezes organizações de direitos humanos, né, que atuam para poder garantir, lutar para essas condições mínimas de trabalho para esse servidor público, né, para que ele possa fazer um bom serviço, não esteja estressado, não esteja passível de erro. Até porque um erro dele é a vida de alguém que pode estar em risco, né? Então, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, por exemplo, acompanhou policiais junto ao Ministério Público para que fosse cumprido um ataque, né, do Ministério Público junto ao Comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para quê? Para que o Estado garantisse essas condições mínimas, né, de condições de trabalho mínimas, né, e não degradantes para esses policiais. Então, a gente teve, inclusive, atuação nessa área. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Na prática, as condenações. É muito difícil condenar um agente, servidor público da segurança pública, né, quando ele comete um crime em serviço. É bastante difícil, né? Normalmente, quando se consegue, é policial militar e é praça da polícia militar. Mas é muito difícil, né? E é muito difícil tirar o fuzil da mão deles enquanto eles respondem por esse crime. Eu vou dar um exemplo para vocês do caso da menina Ana Clara. Ana Clara foi morta agora em janeiro em Niterói, né, em bairro de Pendotiba, em Niterói. Ela tinha 5 anos e ela foi morta, né, um policial olhou para dentro da comunidade e saiu dando tiro. Essa é a informação, inclusive, de outros policiais. Esse policial olhou para dentro de uma comunidade e saiu dando tiro. E o território, essa comunidade, nessa parte da comunidade, nem era dominada pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas ficava, inclusive, em outra localidade, né? O caso foi tão estarrecedor que o delegado da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, foi na mesma hora para o bairro onde ela morava e lá prendeu o policial em flagrante. Viu nítido ali flagrante da morte da Ana Clara e prendeu esse policial em flagrante. A gente, vendo esse caso, descobriu que há 6 anos atrás, esse mesmo policial tinha matado um motociclista com 3 tiros nas costas, né? E afirmou ser auto de resistência. Ele chama de auto de resistência. Só que a moto que ele estava dirigindo era a moto dele mesmo. Então, não sei nem falar que o cara estava roubando alguém, cometendo crime na própria moto, legalizada no nome dele. Nem a moto, inclusive, não estava nem devendo Detran, estava totalmente legalizada. Não estava nem devendo seguro DPVAT, nem nada. A moto estava totalmente legalizada. Então, não poderia nem dizer que ele fugiu ali de uma blitz com medo de tomar multa ou qualquer coisa do tipo. Ele simplesmente deu 3 tiros nas costas de uma pessoa e afirmou que essa pessoa atentou contra a vida dele, né? A primeira audiência do tribunal de júri desse policial, né, será em outubro desse ano. Então, esse policial que está respondendo por um crime, por um homicídio qualificado, por uma execução sumária, já está na justiça, já foi denunciado pelo Ministério Público, já está tudo encaminhado. Esse policial estava com um fuzil na mão em janeiro desse ano, e com esse fuzil na mão de janeiro desse ano, matou a Ana Clara. Então, essa é a dificuldade. Eu citei também o caso da Ágata aqui, que o policial também está respondendo em liberdade. Então, é bastante difícil a condenação desses servidores públicos, porque existe essa legitimização por parte do Estado. Teve um caso, no bairro do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro, onde um policial ele matou
onde um cidadão chamado Hélio, que é um senhor já de seus 40 e poucos anos, Hélio estava com a furadeira dentro de casa, furando a parede de casa, né, quando ele tomou um tiro de fuzil na cabeça. Do lado onde ele morava tem a comunidade de Andaraí, né, um policial a cerca de 700 metros de distância olhou para o Hélio com aquela furadeira na mão, achou que era uma metralhadora Uzi e atirou no Hélio. Foi o primeiro tiro da operação. Então o Hélio não teve nem a possibilidade de saber que estava tendo uma operação naquela hora ali e que ele tinha que tomar cuidado de andar com uma furadeira. Esse policial foi absolvido. Foi absolvido porque de longe parecia um fuzil e como bandido bom é bandido morto, né, pelo nosso judiciário, esse policial do BOP que matou o Hélio foi absolvido. Então, essa é a história do Hélio, que representa diversas outras histórias de julgamento de servidores da segurança pública em operações. Deixa eu ver aqui. Se houve uma piora, né? Se houve uma piora da violência de Estado nos últimos anos. Eu vou dar um dado para vocês terem uma ideia de como a conjuntura nacional ela influencia também na política de segurança pública, mesmo que essa política de segurança pública seja implementada pelos estados. Vou dar um exemplo daqui do Rio de Janeiro. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2014, último ano que a ex-presidenta Dilma conseguiu governar, né? Em 2015 já teve processo de golpe, e teve o golpe em 2016, né? Já teve todos os ataques, falta-bomba, Eduardo Cunha no Congresso, etc. Mas no ano de 2014, foi o último ano que ela conseguiu governar, de fato, existiram 380 mortes por auto de resistência do Estado do Rio de Janeiro, que é um número absurdo. Esse número representa quase 80% de todas as pessoas que foram mortas nos Estados Unidos naquele mesmo ano. Mortas pela polícia, né? Seja o FBI, seja as polícias municipais e estaduais. Né? E a polícia dos Estados Unidos não representa absolutamente nenhum padrão e referência em garantia dos direitos humanos. George Floyd que o diga. Né? E diversas pessoas, negros e negras, que são mortas nos Estados Unidos em ações policiais. Né? Mas a população do Rio de Janeiro, mesmo sendo 27 vezes menor que a dos Estados Unidos, né, e no ano de 2014, matou 380 pessoas, 80% do que a polícia americana matou. No ano de 2014, no ano de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, né, no ano do governo Witzel, aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2019, a Polícia do Estado do Rio de Janeiro matou 1.822 pessoas. A gente saltou de 380 para 1.822 pessoas. E nesse número, eu não incluo, por exemplo, a morte da Agatha, que a morte da Agatha não entra como... que agora não é mais da auto-resistência, né? Tem um nome mais bonitinho. É a morte em decorrência de intervenção policial. A morte da Agatha não entra nesses números, né? Então, existem outras mortes, diversas outras mortes, praticadas por policiais, seja ele na condição ali de miliciano, né, para policiais que fazem parte de milícia, seja quando não é caracterizado que foi um policial ali que atirou no primeiro momento, o registro é feito de outra forma. No caso da Agatha, foi morte por arma de fogo, né, o registro está lá como isso, então não entra lá como morte por intervenção policial. A gente vê a quantidade absurda e como salta isso, né? Então, eu acho que esses dados mostram bem como a gente piorou no debate de segurança, nos números dos índices de violência de Estado aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Estado do Rio de Janeiro. Né? Para a gente poder ver, por exemplo, que ano passado, né, no início da pandemia, houve uma morte de uma criança no bairro de São Gonçalo. E, inclusive, ontem fez um ano dessa morte. E, por conta dessa morte, se determinou que se criou a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, entrou na Justiça para que se tivesse, né,
cessasse essas operações, né? Ou, pelo menos, se criasse um padrão mínimo dessas operações, né? Um critério mínimo dessas operações durante a pandemia. E, por conta dessa DPF, se regulamentou, né, essas operações. O número caiu drasticamente. E o número, diferente do que os policiais que estavam na operação do Jacarezinho, os delegados que falaram depois, a Secretaria de Polícia Civil falou, diferente do que eles falaram, todos os índices de violência diminuíram junto com a letalidade policial. Então, é um factoide dizer que, pelo fato de não ter tido operação, se aumentou o crime no Rio de Janeiro, né? Como se nunca existisse, por exemplo, tráfico de drogas armado no Jacarezinho. Isso é histórico. Isso existe há mais de 30 anos. Né? Então, se existe esse factoide, né, para poder legitimar falando que essas operações garantem que a criminalidade, né, dita criminalidade, não seja tão grande, que é mentira. De fato, é que os dados que a gente tem é que os índices de violência, né, dos outros tipos de crime caíram juntamente com as mortes por intervenção policial no início da pandemia. Já em outubro, já volta a retomar as operações, né, sem nenhum critério. Porque quem tem o dever de fazer a fiscalização da atividade policial, né, é o Ministério Público. Quem tem esse dever é o Ministério Público. E o Ministério Público não faz. Né? Isso é um fato. O Ministério Público, que fazia até o final do ano passado, de maneira bem incipiente, através do GAESP, que é um grupamento especializado em segurança pública, fazia um atendimento mais qualificado via esse grupamento foi extinto no início desse ano. Então, o que o Ministério Público já tinha de atuação nessa área deixa de ter. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, de como existe esse respaldo por parte do Ministério Público e a atuação do Ministério Público dificulta uma atuação, uma fiscalização dessa atividade policial, é o exemplo que eu dou para vocês agora. No caso do Jacarezinho, os policiais que entraram na comunidade estavam ali cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão naquele território. Então, a operação, a justificativa que eles dão para essa operação é o cumprimento desses mandados de prisão, feitos, né, solicitados pela promotoria que atua na região, pela PIP da região. Não sei o número agora da PIP, mas a promotor responsável pela PIP da região. Acontece que, agora que não tem Ministério Público, quem vai fiscalizar, quem é responsável do Ministério Público para poder analisar o que houve durante a operação é o mesmo promotor que solicitou os mandados de prisão naquele território. Então, o promotor que é responsável pelaquela operação, ele é o responsável pelaquela operação, ele agora é o responsável por analisar se houve ou não violações naquela mesma operação. O que é absurdo, né? O que não faz absolutamente nenhum sentido, né? O que é justamente feito para não funcionar. Eu acho que é isso. Tem mais alguma outra pergunta? Tem mais 10 minutinhos. Professor, não chegaram mais perguntas aqui. Se você quiser continuar fazendo suas alegações finais. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter colaborado aí com as dúvidas que vocês tiveram, né? A situação é extremamente complicada, né? Teve uma outra pergunta, né, que é com relação se a questão de mortes, né, se seria essa situação do Estado não garantir nessas áreas carentes, a questão da educação, do lazer, da cultura e de tudo mais, se isso influencia ela estar vulnerável com relação à dita criminalidade, né? Sim, né, o Estado não cumpre o seu papel na hora de garantir os direitos humanos básicos dessas pessoas, né?
e só aparece naqueles determinados territórios para poder violar os direitos humanos, os poucos direitos humanos que essas pessoas têm, que é a liberdade, né, e o direito humano à vida, quando essas pessoas têm a vida ceifada em operações policiais absolutamente sem sentido, né? A gente pode perguntar a qualquer pessoa que mora ao redor da comunidade do Jacarezinho se ela se sente mais segura hoje em dia, se todas aquelas pessoas ali são criminosos, extremamente perigosos e são bandidos e deveriam morrer por conta disso, né? Quem defende esse tipo de política de segurança pública. Quero perguntar a qualquer pessoa dela se ela se sente mais segura em andar no entorno do Jacarezinho depois dessas mortes. Absolutamente nenhuma pessoa se sente mais segura. A gente pode perguntar a qualquer pessoa do estado do Rio de Janeiro, no ano de 2000, no início de 2020, né? Perguntar a qualquer pessoa do estado do Rio de Janeiro, ou você se sente mais seguro hoje do que em janeiro de 2019? Absolutamente todo mundo vai dizer que não. Mas a gente bateu o recorde histórico de violência de Estado. 1.822 pessoas morreram. Isso tirando as crianças e tirando os outros casos, que não se enquadraram como isso. Então, isso prova bem, né, como factoide da violência de Estado como algo que consegue garantir o mínimo de segurança pública, é um factoide, não se comprova no mundo real, né? Não se comprova com dados, não se comprova com estatística, não se comprova no cotidiano, não se comprova nem na sensação de segurança, que é algo extremamente subjetivo. Ninguém se sente mais seguro, nem a pessoa que defende a morte de bandido, o bandido bom, o bandido morto, nem quando a gente bate recorde dos ditos bandidos morrendo, alguém se sente mais seguro. Então, é um factoide. A violência de Estado ela não pode ser garantida com algo que, de fato, garanta a segurança pública, né? Que se possa fazer uma segurança pública plena por conta disso. Por mais que a gente tenha esses programas policiais no Brasil inteiro, eu sei que tem gente aqui do Brasil todo vendo, né? E todo mundo, eu sei que o pessoal da Bahia tem um Bocão falando besteira lá, né? O pessoal do Sul tinha um Alborguete falando besteira antigamente, né? Eu lembro que eu fui em Macapá lá, numa atividade lá política em Macapá, eu estava vendo televisão de tarde, tinha um cara gritando lá, bandido bom, bandido morto. O pessoal do Amazonas tem aqui esse outro parado louco lá, que anda com CPF cancelado, né? Esses caras, pode perguntar até para eles, olha só, a gente bateu recorde, anda no Rio de Janeiro de noite tranquilo agora. Dá uma volta no entorno do Jacarezinho, agora era tudo bandido, não ia melhorar, não é para melhorar a segurança, para livrar os ditos cidadãos de bem. Então, vai lá. Ninguém vai. Ninguém vai porque eles sabem que é um factoide. Serve única e exclusivamente para satisfazer um desejo de fetiche que essas pessoas têm para aqueles que eles entendem serem seres humanos inferiores a eles. Que é essa concepção que eu disse desde o início, né? Dos seres humanos superiores e seres humanos inferiores. Por isso os direitos humanos já estão atacados. Porque essa galera quer ver os outros que ele acha inferior mesmo morto. Ele tem prazer de ver o sangue dessa pessoa, né? É uma satisfação pessoal. E não tem ligação nenhuma com uma busca pela justiça, com uma busca pela segurança, porque comprovadamente isso não garante segurança para ninguém. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer muito ao MST, né, aos companheiros do Centro de Formação Paulo Freire por ter participado aqui dessa aula, né? Foi uma honra estar aqui com vocês. Estou à disposição aí nas redes sociais, aí, se quiserem me acompanhar, fazer pergunta depois. Estou à disposição, né? Peço desculpa por ter a agenda um pouquinho apertada hoje, mas qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de diálogo a gente pode fazer depois via redes sociais, a gente vai conversando. E estamos juntos. E sigamos fortes na luta, porque a tendência é piorar e só a organização vai nos fazer sobreviver desse período histórico tão tenebroso que a gente está vivendo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, muito obrigado, companheiros. Foi uma honra. Nós do Centro de Formação Paulo Freire, nós do MST te agradecemos por ser um companheiro da luta que sempre está à disposição, travando a sua batalha aí no Rio de Janeiro, que a gente sabe, a gente vê nos noticiários, que é algo que a gente, enquanto esquerda também, precisamos avançar e muito. Precisamos também ter um maior e melhor enfrentamento a essa questão de segurança pública, e que é algo que nos atormenta, né? Acho que hoje ainda somos a polícia mais mortífera do mundo, e o Estado legitimando isso a nossos olhos. É algo de arrepiar, é algo que a gente precisa acabar
um reflexo do racismo estrutural que temos na nossa sociedade. E aí fica nosso completo agradecimento, você que, como já disse anteriormente, já esteve no nosso espaço físico do centro e agora vem contribuir conosco para todos os alunos do Brasil inteiro que estão no nosso curso. E aí já avisamos aqui, nossa próxima aula e última deste curso será Agricultura Urbana, Produção de Alimentos Saudáveis nos Centros Urbanos, Hortas, Fruticultura e Criação de Pequenos Animais. Então, é um debate dentro desse contexto do debate urbano, a disputa pela terra, questão fundiária, questão das especulação imobiliária. Agora vemos também um processo de resistência urbana, né? Como produzir alimentos. A gente do MST, que produz no campo, e agora também mostrando que é possível também produzir nas cidades. Então, será muito importante, será em forma de um seminário, terão mais expositores, e aguardamos vocês lá na próxima quarta, 6 horas da noite. Tamo junto, pessoal, até mais. Boa noite. Eu vou pedir sim, todo mundo. E pensamos assim, que essa é a batida do nosso coração e a ancestralidade do tambor está presente em nosso coração. E é para espantar o medo, o temer não mais, jamais temer, muito menos temer. Essa é a nossa essência. Canto meus cantos de nego nabo, avanço na casticeira da sola, eu rimo meu povo, essa história de lutas, brigas, glória, veio ativando memórias de um passado sem prova dentro dos livros de escola que contaminam verdades, mascaram detalhes, bato palmas pra ver e fazer você entender que muito mais que querer é tá vivo pra perceber que o batuque das massas é marcha fúnebre, caça dos que causaram as desgraças através de leis e fardas pra defender a si mesmo, mesmo que se formou, feito batendo os tambor, na melodia, na cor, nos versos dos mestres griou, cantando em prol do Brasil que o homem branco não contou, não contou, não contou. Porque é só história, também saúde pública e questão antropológica. A base sucumbiu, a calamidade assola as comunidades pobres, pretos, índios, quilombolas. Se tiram minha cultura, eu perco minha plataforma. Se eu vivo a minha cultura, eu vivo amor. Não discorda, internaliza força usando linha sonora. Se quero evoluir, uso dos mestres como mola. Pra todos os caminhos me trarão mais tambor. Muito mais tambor que o batimento é a cor, o batimento é a dor, mais tambor. Muito mais tambor que o batimento mostrou, o batimento negou, mais tambor. Muito mais tambor que o batimento é amor, o batimento é louvor, mais tambor. Muito mais tambor que o batimento ancestral relembra que os cantos que canto se encontram em outros cantos. Vozes dos partideiros, vozes dos povos de santo, ultrapassando fronteiras, ruas, portas, barreiras. Resistência cultural pra quem traz ela na veia, então sente a vibração, os traços da evolução dos que trouxeram com luta toda a nossa tradição, fazendo a louvação. Tambor é o coração e os batimentos cardíacos reproduzo nas mãos e bato palmas porque faço você perceber que essa cultura injetada não faz parte de você, pois a verdade dos povos se encontra nos dois polos, desmembrá-los é o mesmo que uma raiz intersolo. Então sente a vibração, não cai em contradição, pois renegar a si mesmo é mais do que a escravidão. Reativa a essência, nossa voz, referência de nossa ancestralidade e cultura. Resistência não é só história, também saúde pública e questão antropológica. A base sucumbiu, as calamidades assolam as comunidades pobres, pretos, índios, quilombolas. Se tiram minha cultura, eu perco minha plataforma. Se eu vivo a minha cultura, eu vivo amor. Não discorda, internaliza força usando linha sonora. Se quero evoluir, uso dos meus
tambor. Me trarão mais tambor. Me trarão mais tambor. Me trarão mais tambor, tambor, tambor. Não é magia que contagia, é verdade que principia. A vontade que ocupa o peito era a parte que lhe cabia e descia. A coxa de retalhos que estava em frangalhos. Peça de um tabuleiro, de um jogo inacabado que trouxe o zumbi pra jogar. Trouxe o dragão numa laudelina, Chico Rei botando elite pra dançar. Numa nova rima, numa nova história em que o povo se levanta pra ter o que é seu de novo. Tocando a base de palmas, a falsa democracia, estrutura e hierarquizada que há muito oprimi, mas hoje jaz, o império chega ao fim, que nos devolva a paz, pois antes fosse assim, com terra pra plantar, fauna, flora na sua, os bosques, florestas, água limpa pra tomar, sem miséria ou abuso desses ricos corrompidos, a estrutura pra viver a base de um mundo justo nessa história, nessa história, nessa história, nessa história, Queria mandar um axé aqui muito forte para cada homem, mulher, criança que todo dia levanta e na sua utopia tem a terra para plantar, sementes crioulas, cultivo harmônico com a natureza, respeito com o trabalhador sempre. Campo do Meio tá presente. Sul de Minas Gerais, Santo Dias presente. Extremo respeito aos mestres e mestras que compartilha com nós aqui, que é tudo menino, peixe pequeno, um novo dia próspero, e que todos os dias sejam prósperos para todos vocês, sim? Muito mais tambor, muito mais tambor que o batimento é amor, o batimento é lobo, mais tambor, mais tambor. Muito mais tambor que o batimento é a dor, o batimento é a dor, o batimento é batimento.